Produção, tá liberado? Podemos? Solta a vinheta aí, então. Bem-vindos de volta novamente. Hoje vamos falar sobre estética. Como prometido na semana passada, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Lipoedema. Não, lipedema. Me corrija, já me corrigiu 3 vezes. Lipedema. Realmente é aquela celulite que não sai do teu corpo? E a criolipólise realmente é a nova cirurgia lipo sem cirurgia? Uhum. A gente vai descobrir isso hoje. Essa é a Mônica, fisioterapeuta dermatofuncional. E aí, se apresente, quem é você? Eu sou Mônica de Carvalho, sou fisioterapeuta formada desde 2006 e fiz uma pós-graduação especializada em dermatofuncional, onde eu trabalho com fisioterapia estética. Descobri isso logo depois de me formar, que eu tinha essa missão de fazer as pessoas melhorarem a autoestima, cuidar da beleza, e eu sei que é o meu dom. Você gosta dessa área, né? Amo ver as pessoas felizes depois de ter feito um tratamento estético. É muito bom trazer felicidade. E fez alguma outra área de fisioterapia? Você sempre trabalhou com estética ou já trabalhou com alguma outra coisa antes? Não, desde formada, né? Me formei, fiz muitos estágios e não me identifiquei tanto quanto eu cuidei de beleza das pessoas, da beleza das pessoas. Ali que eu me identifiquei. E a beleza não é só beleza, né? Então. A gente, quando, por exemplo, na fisioterapia, a gente pega um paciente e reabilita. A mulher, quando ela chega a procurar um tratamento estético, nem sempre é só por vaidade, né? Exatamente. Não é só beleza. É autoestima, é bem-estar, é se amar mais, é uma... Assim, muitas mulheres me procuram, na verdade, num momento, talvez, de precisando de um autoconhecimento, de um alto valor. Aí elas me procuram, acabam descobrindo não só a beleza física, mas a beleza que elas têm interior também. Se valorizar. Uma mistura. Fisioterapeuta já diz o nome, a gente cuida da fisio e a barra terapeuta é terapeuta também. Deixa de A gente ser. atua como um pouquinho, até como psicólogo de vez em quando, né? Com certeza, muitas vezes. Então, deixa eu te perguntar. A gente tem ouvido falar bastante sobre esse tema. Tem muitas pacientes que estão aparecendo no consultório Sim. com isso e eu estou tendo dificuldade para o tratamento. E aí eu descobri que tem tratamento principalmente na parte de estética. O que é o lipedema? Lipedema. 9ª vez que eu erro. Lipedema. O lipedema é uma condição crônica de gordura que é uma gordura resistente. Não é uma gordura igual à gordura da obesidade. É uma gordura doente, é uma gordura inflamada. E aí ela se acumula principalmente nos membros inferiores e, às vezes, nos membros superiores. É a mulher que tem aquela cintura e o tronco bem fininho, bem magrinho, e as pernas um pouco mais grossas. Mas, visualmente, dá para ver que é um acúmulo de gordura exacerbado. É tipo aquele culotezinho? É um culote, é uma celulite um pouco mais esponjosa. Ao toque, né, quando a mulher aperta aquela celulite, ela vê que é uma gordura diferente. Não é uma celulite normal, porque existe celulite e existe a pessoa que tem a condição do lipedema, que são coisas completamente diferentes. A outra coisa que as pessoas se confundem muito é uma mulher obesa. A obesidade, claro que tem mulher obesa que tem lipedema, Sim. mas tem mulher que não é obesa e é confundida por ter o lipedema, porque o quadril dela é um quadrilzão e uma perna que tem uma gordura exagerada. A paciente que eu estava recentemente atendendo, ela é magra. Você vê que ela é bem magra. Só que tinha as pernas gordas. É exatamente isso. Como... Era até engraçado, pareciam 2 pessoas diferentes. E ela usava sempre roupa de compressão. Você usou a palavra agora exata. Uma mulher, para identificar se ela tem lipedema, parece que assim, pegou a parte de cima e encaixou com a parte de baixo com a boneca errada. Tipo, não combina. Errado de boneca, não combina. Essa aqui é uma parte muito grande e vem aqui é muito fininho. É exatamente isso. E como que a fisioterapia ajuda isso? Como a fisioterapia convencional vai ajudar. Mas a dermatofuncional. A convencional, eu acho que é mais com exercícios de mobilidade. Porque, vamos lá, essa condição
dessa gordura, acaba que a mulher tem um peso, né? As pernas são muito pesadas. A pessoa sente um peso, sente inchaço. Tem muitos sintomas que a gente pode entrar nesse assunto para ela também identificar. Sim. Mas essa condição... Então, peraí, antes da gente falar da fisioterapia especificamente, você falou que ela provoca peso... Então, vamos aos sintomas. Como é que uma mulher pode identificar sozinha que ela tem lipedema? É uma boa, né? Vamos lá. Você, desde pequena, é aquela mulher que tem a perna um pouquinho mais grossa e fala assim, nossa, desde novinha ela já tem celulite? Pode ficar atenta, que pode ser que você tenha lipedema. Quais são os 3 pontos que você identifica? Puberdade, gestação ou menopausa. São os 3 momentos que a mulher pode apresentar porque, na verdade, ela já vem... É uma condição genética, é uma alteração genética. Então, na família, provavelmente, do pai, as mulheres da família do pai podem apresentar, a família da mãe, às vezes, a própria mãe tem um lipedema. Então, é uma condição genética, né? Entendi. Então, como é que você vai saber que a sua filha tem, se você é a pessoa que tem? É nesses 3 momentos que desenvolvem... Que pode aparecer, né? O lipedema. Não significa que só nesse momento, né? Não só nesse momento. Mas são mas os é mais comum. É mais comum acontecer. Desencadear ali naquele momento. E aí, a pessoa sente, sim, dor ao toque. É uma gordura inflamada. É uma gordura que dói. Por isso que ela é diferente da gordura da obesidade. Entendi. É uma gordura que, quando você aperta, dói. Tem pessoas que ficam roxas. Se você, de repente, vê um hematoma, que você nem bateu e nada, e tem um roxinho, é um sinal do lipedema. Caramba, isso é muito comum. Pode ser por isso? E é lipedema. Interessante. É um dos sinais. Inchaço, peso, dor nas articulações. Né? Bastante. Então, às vezes, a paciente procura a fisioterapia por causa da dor. Exato. E é isso aí. Aí a dor, você vai identificar, na verdade, aquela dor no joelho, aquela dor no tornozelo, é a condição do lipedema. Então, nesse caso em particular, a minha paciente ela veio reclamando de dores nas costas. E toda vez que ela começava a fazer atividade física, a gente sabe que para ganhar hipertrofia a gente precisa ter quebra de fibra muscular. A quebra provoca um processo inflamatório. Como ela tem essa condição inflamatória, nossa, ela sentia muita dor. E ela acabou ela me contou que tinha algumas coisas que ela conseguiu identificar. Por exemplo, ela melhorou a alimentação. Tem a ver também a alimentação? Então, vamos lá. No primeiro, tu falou do exercício, que para ter ganho de massa magra tem que ter a quebra. No caso do lipedema, tem que tomar muito cuidado com qual atividade física a pessoa vai fazer. Não pode fazer qualquer tipo de atividade física. Inclusive, tem profissionais hoje da educação física especializados em exercícios só para a pessoa que tem lipedema. Porque você não pode... não pode fazer qualquer tipo de exercício. Porque, lembrando, é uma condição inflamatória. Eu não posso causar muita inflamação. Senão eu pioro o Era o que estava acontecendo. Era o que acontecia. Então, a pessoa, às vezes, ela nem sabe. Ela vem com uma reclamação. Fiz um exercício, eu não estou conseguindo, está doendo. Atenção, era o que estava acontecendo. Então, aí você perguntou da alimentação. Alimentação. Gente, 3 pilares importantes para o lipedema. Falamos aí da fisioterapia dermatofuncional, que são tratamentos que a gente vai abordar o assunto, vamos abordar. Exercício físico, mas não é qualquer exercício físico. E alimentação. Se não tiver esses 3 encaixadinhos, a pessoa não tem um quadro de melhora. A nutrição tem que ter uma alimentação anti-inflamatória. Sim. Essa pessoa não pode ficar comendo farináceos, açúcar, que são principais. Eu falei com a doutora Fernanda semana passada, a gente falou exatamente sobre isso. A importância da alimentação saudável, os alimentos inflamatórios e como ajuda. No caso dela, ela ainda tinha problema com lactose. A lactose também tem que tirar, né? Seria bom. Seria bom. Tudo que inflama... Então, porque como a pessoa é toda inflamada, ela tem que procurar coisas que desinflamem ela. Esse é o segredo para melhorar. Interessante. E deixa eu fazer uma observação. Lipedema não tem cura. Ele não tem cura. É uma coisa que você vai levar para a sua vida. Então, é assim, você inclui isso aí na tua alma,
Porque você vai ter que viver de uma alimentação anti-inflamatória, viver de exercício físico e cuidar. Só que, vamos lá. Existe dor, existe desconforto, existe o edema, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar com esses sintomas o tempo todo. Então, Cuidando, dá para melhorar isso aí tudo. estamos aqui, então, para isso que entra a fisioterapia dermatofuncional. Esses sintomas são, se você procurar um profissional para cuidar dos sintomas, sim. Só que você tem que estar sempre cuidando. É uma doença progressiva. A gente vai falar depois sobre a sua clínica, mas eu sei que Vamos. lá tem nutricionista, né? Temos. Então, quando a cliente chega lá, ela vai passar pela nutricionista, vai passar por Lá, você. sim, no Centro de Beleza Botafogo nós temos toda a equipe multifuncional para cuidar de pessoas que têm lipedema. Que interessante. Então, na fisioterapia, então, a dermatofuncional especificamente, como que ela atua? Como é que ela atua? Fisioterapia dermatofuncional é a estética. Estética. Então, vamos lá. Mas não confunda a fisioterapeuta dermatofuncional com a sua esteticista. Tem diferença. Tem diferença. Vamos lá. Atua drenagem linfática. Sim. É um dos... a cliente que tem o sintoma do inchaço, edema, dá muito conforto. A drenagem linfática é o tratamento que dá muito conforto. Temos endermoterapia, que é muito bom. Endermoterapia é um tratamento que ele faz uma leve sucção, então ele aumenta a circulação naquela região, ele melhora o aspecto que incomoda muito aquele a aspecto paciente, craquelado da pele, né? Que o que incomoda a pessoa que tem lipedema é aqueles furinhos que parecem aquela celulite. Esse endermo, ele é tipo uma ventosa, é isso? Isso aí, é tipo uma ventosa, é um aparelho que ele faz uma leve sucção, então ele ajuda a melhorar a textura da pele, melhorar a circulação, metabolismo local, tá? Temos o que é de mais novo agora, alta tecnologia, é a criolipólise voltada para o lipedema. Porque muitas pacientes, Caramba. como é uma doença que não tem cura e tem muita gordura, muitas pessoas são indicadas para o cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração. Sim. Né? E muitas clientes não querem passar pela lipoaspiração. A lipoaspiração a gente sabe dos riscos que tem, né? Toda cirurgia, todo processo cirúrgico tem risco, mas ali, por muitas das vezes, é por vaidade. Sim, nesse caso nem Nesse caso nem é, então... Então, como é uma coisa que incomoda muito a paciente, e ela, inclusive, ela tem limitações mesmo, limitações físicas. Então, ela procura tratamentos para diminuir aquilo. A solução que o médico vai dar é uma lipoaspiração. Entendi. Então, a gente entra como o nome do protocolo é criolip. Criolip. Para lipedema. E o que é a criolipólise? O que é isso aí? É novidade. Não, pera, rapidinho. Antes de falar da crio, no lipedema, o que é a criolipólise? O que ela faz com o organismo? A criolipólise tradicional. São máquinas que causam o congelamento na célula de gordura. Tá? Então, toda gordura que é congelada, ela passa por um processo de apoptose, que é uma morte da célula. Então, quando você vai para uma lipoaspiração, o médico pega uma cânula, né, de anestesia, tá lá na cirurgia, pega a cânula e arranca a célula de gordura. A missão da criolipólise é matar, eliminar definitivamente aquela mesma gordura de uma forma não invasiva. Porque quando você usa esses aparelhos que congelam, e você tem tanto o de sucção quanto o de placa, né? São dois tipos de aparelhos diferentes. Inclusive, eu uso os dois, tá? Para a gordura localizada, eu uso os dois tipos. Sim. Que eles têm eficácias diferentes. Então, vamos lá, a gente suga. Aí, aquela gordurinha que está ali dentro, ela está sendo congelada. E no período de 2 meses, ela sofre um processo de apoptose, que é a morte celular. E ela vai sendo eliminada do seu corpo através do exercício físico. Caraca, que legal. Então, assim... Então não é só ir lá, sentar e acabou. Não a estética não é mais aquela estética de sentar e ficar bonitona. Não tem mágica, tá? Você tem que fazer atividade física, melhorar a alimentação, né? Senão não tem mágica, não. Aquela Inclusive, coisa de... a lipoaspiração. Gente, faz lipoaspiração e come besteira para você ver. Depois volta tudo pro lugar, né? Sim. Tem que viver, tem que adotar mesmo uma vida saudável. Você falou que tem a máquina que faz a sucção, né? E tem uma placa. Como é que é essa placa? Tem a crio de placa.
A sucção tem áreas exclusivas que podem usar ela. Uhum. Então, tem região do corpo que eu não posso fazer aquela sucção, que ela realmente é um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Entendi. Então, tem regiões que a gente precisa congelar, mas que não pode botar sucção. Aí veio a crio de placas, que são placas que tem vários tamanhos, Aham. que elas congelam e a gente coloca uma manta de Sim, proteção sim. para proteger a pele e acopla aquela placa. Vocês estão entendendo que é um aparelho direitinho, né? Não é de qualquer maneira, não. Não vai pegar o congelador e pegar... Não, gente, não usem saco de gelo. Eu já vi saco de gelo, já vi garrafa PET congelada. As pessoas fazendo tentar tirar a gordura. Tem aparelho para isso. Né? Você participou desse congresso que teve... Foi ano passado que teve um congresso de lipedema. Você participou? Não, desse eu não participei. Não viu? Não. Teve esse congresso e... Então, as coisas estão vindo mais de fora, né? No Brasil, não sei como é que tá a questão de pesquisas. Mas eu sei também que a sua formação incrível foi lá fora, não foi aqui, né? Exatamente. Eu fiz uma especialização, o que eu tenho hoje de experiência com criolipólise, porque é criolipólise, gente. Eu faço criomodelagem, foi o que eu fui aprender, né? Fiz uma especialização na Europa. Foi ali que a paixão por crio, por congelar, começou. Né? Eu tive uma especialização de estética e criolipólise. E depois, no retorno dessa experiência na Europa, eu vim só fazendo muitos cursos, que aí vem tudo, a tecnologia vai avançando, a gente vai melhorando. E chegou, então, a criomodelagem. Entendi. Que realmente é uma lipo sem corte. É a lipo sem corte mesmo. É resultado real. De lipoaspiração, é resultado real. Depois a gente pode até mostrar fotos. Que legal, né, depois manda que a gente vou mostrar aqui no finalzinho do programa. Depois vocês têm que assistir. É incrível mesmo. Eu tenho muito orgulho do resultado que eu entrego para minhas clientes. Porque é muito legal, né? Você entregar um tratamento estético que realmente dá um resultado. Maneiro, então. E é comprovado cientificamente, que é o que é mais interessante. Tem comprovação, Tem comprovação científica. Tem artigos, estudos científicos e artigos científicos que comprovam a eficácia para a gordura localizada e já tem artigo científico comprovando a eficácia para o tratamento de criolip, que é a crio isso que eu te perguntar. Para o lipedema. E já é comprovado, gente. Vamos explicar agora como que é o tratamento. Como que é isso aí? Porque é diferente, né? Como você falou, não pode fazer a sucção, né? Sim, é completamente diferente. A criolip é um tratamento que eu utilizo somente a crio de placas e não é qualquer tratamento. A gente tem um cuidado com a paciente, porque como é um quadro inflamatório, a gente tem que entender que eu não posso causar uma hiperinflamação naquela gordura, porque senão eu não vou dar um resultado bom para ela. Então, é um protocolo bem personalizado. Nós temos graus de lipedema. Tem a mulher que tem lipedema grau 1, que é levinho, é aquela gordurinha, que tem aquelas ondulações. Tem do grau 2, que é um pouco mais visível e tem um acúmulo de gordura maior. E o grau 3, que é a mulher que é confundida com a obesidade. Então, dependendo desse grau, é aonde eu vou abordar e personalizar aquele procedimento. Então, colocamos a placa, tá? É um tratamento feito só com a placa, com tempos específicos. Sim. O tratamento, as pessoas se assustam com isso. A cliente fica, em média, 2 dias lá comigo. Mas é sessão única. Tá, mas como assim 2 dias? O que ela faz? 2 dias mesmo. É um dia... Caraca, é por isso que os maridos brigam. É um dia de princesa, na verdade. Ela chega, primeiro ela passa por uma avaliação corporal, aonde é definido o que vai ser feito, o tempo que vai ser realizado o procedimento. E aí a gente agenda o dia do protocolo. Gente, é tudo muito, muito organizadinho. Tem bioimpedância para a gente poder ver o antes e depois. Bioimpedância é aquela balança que vê quantidade de água no corpo, né? É uma balança que diz, dá ali todos os detalhes de quantidade de gordura, quantidade de massa óssea, massa magra. De água, tudo isso, né? Isso. Então, a gente faz o antes e o depois com uma bioimpedância. Tem uma sala de avaliação que a gente tira fotos, faz medidas. Então, ela passa por esse processo primeiro e depois a gente vai para a sala do tratamento.
A cliente fica muito confortável, tá? Bem confortável. Tem lanche, tem almoço, tem cappuccino exclusivo do nosso centro de beleza Botafogo. Olha. Que é um cappuccino magro, é uma delícia, um cappuccino light. Então, a cliente tem todo um conforto, mas, sim, ela passa de 1 a 2 dias inteiros deitadinha, não tem nenhum invasivo, não é perigoso, não faz mal à saúde, só que eu preciso congelar cada pedacinho do local que ela tem a queixa dela. No mesmo dia. É o quadril todo, é a coxa. Tem cliente que tem na panturrilha, que tem no tornozelo, que tem nos braços. Então a pessoa fica deitada com aquela placa. E quanto tempo que aquela placa fica Então, em uma região? Depende muito da cliente. É uma média de 15, varia de 15, 20, 30 minutos, depende. Num Por isso que é ponto específico. Isso. Aí vai trocando a área para fazer a perna toda. A gente vai, isso. Caraca. Vai fazendo a... Mas eu tô imaginando aqui uma perna. Você faz o contorno todo da perna no mesmo dia. Isso. Cara, exatamente. Por isso que leva 10 dias. Só que a sessão única. Então, os resultados são lentos, graduais e progressivos. O resultado começa a partir de 15 dias. A cliente já vê uma melhora na textura da pele. E o resultado final, para quem tem lipedema, é uma média de 2 a 3 meses. Então, até 90 dias, você ainda aguarde o resultado. Eu achei que fossem várias sessões, que eram intervaladas, alguma coisa do tipo. Não. Tipo laser para depilação, né? Que você faz uma, depois vai de novo, de novo, de novo. Então, esse é um tratamento realmente diferente de tudo que tem na estética. É uma super novidade. A cliente tem um preparo. Sim, ela vai lá na clínica fazer são 2 sessões de desinflamação do corpo. Sim. A gente vai fazer protocolos que desinflamem o corpo. Faz um detox antes. É um detox corporal. É só na estética ou mexe com a alimentação também? Então, se a cliente já tiver um acompanhamento nutricional, ok. Se não tiver, a gente indica porque, como foi falado, se não tiver controle na alimentação, não adianta nada. Então, lá nós temos a profissional que ela é especializada em lipedema. Então, ela faz alimentação voltada para clientes que têm lipedema. Então, a gente direciona para ela inicialmente. Junto, nós fazemos um detox corporal. E aí, a cliente está pronta para fazer a criolip. Retornos. Como é que e depois? O que a cliente faz? É, isso que eu ia te perguntar depois. Mas só uma pergunta antes. Deitou, fez lá o tratamento. Só mulher que tem? Sim. Não, peraí. Só a mulher. Incidência é maior em mulher, não tem... Não, lipedema é quase exclusivo em mulheres. Pô, tá vendo? Muito raro. Já ia dar desculpa aqui que o meu problema era a barriguinha, era o lipedema. Lipedema não dá na região de abdômen. Não dá na região abdominal? Não. Pronto, ferrou. Agora não tem nem desculpa. Membros inferiores e braços. Membros superiores. Só. E homem procura muito para fazer a parte de estética? Tipo, criolipólise para barriga, vamos lá. Para aquele colotezinho. Tem. Muitos homens procuram a estética. Lá no Centro de Beleza Botafogo, as portas são abertas para homem, porque tem lugar que não atende homem, tá? Ah, é? Sim. E aí, o tratamento estético hoje os homens estão muito adeptos, né? E tem resultados excelentes. Aí que vem, porque assim, o metabolismo do homem é diferente, né? Dá uma raivinha. Tem um ódiozinho. Por quê? Porque quando ele faz e leva a sério, nossa, o resultado... Eu também tenho foto de resultado de homem, fica com a barriga... Vou ver se eu vou testar esse negócio aí. Tirou a camada de gordura, já aparece o gominho lá, ó. Tem um monte de homem que aparece o gominho. Nessa avaliação, tem alguma contraindicação? Quem não pode fazer criolipólise? A gente tá falando sem falar da criolipólise. Por exemplo, umas 2 ou 3 vezes quando eu fui fazer a avaliação física, eles falam que a minha gordura é muito interna. É uma gordura... Visceral. 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 E aí, ajuda? Então, vamos lá. Primeiro, a contraindicação para crio. Não pode fazer quem tem doença autoimune. Tá? Porque... no caso, o lipedema e agora a gente resolveu que consegue ajustar. Não, mas calma, vamos chegar lá. Legal. Mas são doenças autoimunes, tá? Não fazer atividade física. Estar gestante. Esse não tem problema, esse problema não tem. E ter também, em tratamento médico grave. Não pode fazer. Tiver tomando anti-inflamatório, porque a pessoa que tem a doença autoimune, ela toma anti-inflamatório
Com frequência. Com frequência. E eu não teria resultado com essa pessoa porque eu causo... Bloqueia o efeito. A célula de gordura ela precisa passar por esse processo para ser eliminada. Entendi. E se eu tomar um anti-inflamatório, eu corto o efeito da criomodelagem, tá, gente? Estamos a criomodelagem, nesse caso. Do abdômen. Porque quando a gente vai lá para o criolip, tá? Esse protocolo ele é diferente, porque a pessoa é inflamável. Já deu para entender. A criolipólise normal, ela tem uma sessão também? É uma sessão também. A cliente fica lá, só que aí a gente faz... É uma harmonização corporal. Eu trato de um dia só, né? Em um dia só, ou 2, depende da cliente. Porque depende muito da quantidade de gordura. Abdômen, lateral, flanco e costas. Aquela gordurinha que a mulherada adora. Dá para fazer tudo num dia só. Antigamente a gente tinha aquela coisa de, acho que não pode fazer tanta coisa. Agora já se descobriu que pode. Isso aí é tudo, então. Quando os estudos foram avançando, foi visto, porque antigamente podia fazer 1, 2 áreas de crio. Porque, e acabou, né? Porque aquela gordura ela era metabolizada no fígado, ia sobrecarregar o fígado. Isso tudo não tem nada, não passa nada pelo fígado. Não existe mais. Não existe isso. Legal. Porque com os avanços dos estudos, foi visto que aquela gordura ali, congelada, ela vira ácido graxo e glicerol e o seu próprio corpo elimina com atividade física. É o seu músculo que usa como ATP, como energia. Então, fez atividade física. Aquela gordura, então, ela morre e ela vai virando molécula. Isso. Pra gente... Que o seu músculo... Que meu músculo utiliza para... Que maneiro. Mas peraí. Então, você falou também de 3 meses depois do resultado. É só chegar a fazer e esperar 3 meses? Como é que é esse pós? Temos 2 retornos. Tanto na criomodelagem quanto na criolip, que é o protocolo do lipedema. Protocolo de criomodelagem. A cliente retorna 2 vezes lá na clínica, uma com 1 mês, onde ela já vê resultado, e a gente faz mais um detox para dar uma potencializada no resultado. Sim. E o segundo retorno é com 2 meses, onde eu dou a alta, libero ela já tem o resultado final, lembrando que o resultado ainda vai acontecer. Ainda vai continuar. Até 90 dias. Então, ela vai emagrecer mais ainda. E do criolip, a pessoa tem 2 retornos também. Algumas clientes 3, dependendo do grau do lipedema. Lembrando que tem um cuidado. Ela tem que usar uma meia de compressão. Para modelar. Você está falando do criolip. Aquela meia de compressão. A crio precisa usar cinta também? A crio a gente indica a cinta modeladora. Então, a cliente tem que ter... chegou, fez 1 dia, 2 dias e depois faz o quê? Ela vai manter a atividade física dela em dia, porque para eliminar aquela gordura resistente tem que ter atividade física, tem que continuar com a alimentação saudável e tem que ter os cuidados de usar a meia compressora. Voltou na clínica, tem um protocolo, que é um segredinho nosso, que eu faço lá para potencializar. Que não vai revelar. Não vou para potencializar o resultado da criolip. Então, ela volta com 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Ela volta 3 vezes. A criolip vem 3 vezes. Isso. Legal. Quando você falou de detox, só me veio uma coisa na cabeça. Aquele suco que dá dor de barriga. Você sabe que durante a avaliação corporal, a cliente olha para minha cara e eu acho que ela imagina isso. Só penso nisso. Então, para deixar... Como é que é esse detox aí? Detox corporal é um procedimento realizado na clínica, na cabine, onde tem uma manta térmica que fica na maca. Eu passo uns produtos onde vão desintoxicar aquela região. Então, estamos tratando o abdômen. Vou passar o produto na região que vai ser tratada. A cliente vai ficar 30 minutos na manta térmica. Sim. Tá? É para potencializar. Aumentar a circulação sanguínea. Aumentar o metabolismo, desintoxicar o corpo, desinflamar o corpo. Sim. Vai ficar 30 minutos, depois eu retiro tudo. E aí é por isso que é bem personalizado. Tem aparelhos exclusivos para o tipo de queixa dela que eu vou utilizar. E finaliza com massagem. Esse é o detox corporal. Não é tomar suco nem não é tomar suquinho verde. Não é nada que você vai ingerir. Esses aparelhos, já falei esses sucos. Esses aparelhos que você está falando. Eu lembro que para inflamação a gente usa muito ultrassom. Vocês usam algo do tipo? Temos lipocavitação.
que, né, ele faz a lipólise da gordura. Uhum. Temos radiofrequência, que a radiofrequência tem para a gordura localizada aí para flacidez. Por isso que o cliente precisa de uma avaliação física. Entendi. Eu não É diferente, né? Cada um é um tratamento realmente personalizado. Uhum. Cada um tem uma necessidade. E temos endermoterapia, temos corrente russa, corrente alce, microcorrente. Tá falando grego comigo. São milhares de aparelhos que são utilizados para... O endermo é o que você falou do Endermo é aquele que... do trata vácuozinho? o lipedema. É o do vácuo. Isso. Uhum. Lá na clínica, na verdade, nós temos vários tipos de protocolos para o lipedema. Uhum. Nós temos o protocolo da cliente que só quer fazer a drenagem linfática. Sim. Nós temos o protocolo para quem quer apostar na crio. Nós temos protocolo bem parecido com esse que eu te falei do detox corporal, só que a gente direciona ele para lipedema. Tem o tratamento com manta, aí tem os aparelhos que desinflamam esse quadro do lipedema. Então, nós temos lá realmente um monte de tratamento. Eu sempre achei que essa parte do calor para inflamação era ruim. Uhum. Só que os estudos mais modernos estão falando que não. A inflamação provoca calor, mas aumenta a circulação, né? E isso faz com que a inflamação diminua. É porque também depende muito da inflamação. A inflamação, nesse caso, num caso de lipedema, que na verdade ele é uma gordura que é inflamada, esse calor, sim, ele combina, tá? Ele dá resultado, porque ele vai aumentar ali a circulação, ele vai melhorar aquele dolorido que a cliente sente. Isso A musculatura fica mais relaxada, né? Essa cliente precisa de conforto. É porque, além de dolorido, é muito inchado. E desincha, né? Quando você bota a manta térmica, o intuito dela é desinflamar e desinchar aquela A drenagem ajuda... Você faz a drenagem logo depois dessa parte. Isso. A drenagem linfática é um protocolo onde a gente trata, direciona o líquido que está em excesso naqueles membros inferiores, direciona para ser jogada fora. Sim. Né? Uma coisa que eu sempre escuto muito as pessoas me perguntando: eu fui fazer drenagem e a mulher tinha mão pesada. Fui fazer drenagem e a outra só me alisou, não gostei. O que é? Diferencie essa. Eu acho que uma é modeladora e uma outra é uma drenagem de verdade. Na verdade, as pessoas confundem muito. Falou em tratamento estético, a pessoa só lembra, só vem na cabeça dela drenagem linfática. Tem isso. Mas vamos, a drenagem linfática mesmo é um protocolo manual, não tem aparelho. Até tem uns aparelhos que fazem, mas não é o caso. Drenagem linfática manual. A gente direciona o líquido que está em excesso nos membros para os linfonodos. O que são linfonodos? Tem os principais. Virilha, é como se fosse o ralinho do nosso corpo para onde o líquido tem que ser jogado para ser eliminado via urina mesmo. Sim. É para a cliente fazer xixi, né? E eliminar. Então, a pressão, essa que a pessoa não entende, a pressão é uma pressão e você não pode apertar. É leve. Drenagem linfática não é um movimento forte. É leve na direção da linfa. A modeladora é uma massagem mais agressiva, né? Ela é mais pesada. Aí que as pessoas falam, teve profissional que fez de levinha e profissional que fez de pesada. São massagens diferentes. Ela fez, existe drenagem linfática e massagem modeladora. É aquela coisa de o protocolo que serve para um não serve para o outro. Não, são completamente diferentes. Tipo, acho que se você botar uma pessoa com lipedema para fazer a modeladora... Não é indicado, ela nem vai aguentar. Nem vai aguentar. Porque é uma gordura dolorida. Entendi. E a modeladora, ela são movimentos com pressão e bem fortes. Então, ela não é indicado para... Não passaria por essa. Para quem tem lipedema, não é a indicação modeladora. Por isso, e aí eu friso e bato aqui meu martelo, a cliente... Qualquer procedimento estético, ela tem que passar por uma avaliação minuciosa. Às vezes é um detalhezinho, ela vai fazer um protocolo que é completamente diferente do que ela precisa e ainda piora o quadro dela. Então, deixa eu te falar, você falou de meia de compressão e da drenagem. Quando a minha paciente chegou falando da perna, do cansaço, do peso,
Na fisioterapia, a gente tem uma bota de compressão, que a gente faz bastante o recovery. Só que ela tem uma pressão que é um pouco forte. Ela Não. deixa a pele bem marcada. Mas essa é uma das partes Seria que a possível? fisioterapia dermatofuncional entra no lipedema, sim. Então, mas essa bota de compressão daria... Sim, Seria resultado bom? sim. É só colocar uma pressão não tão apertada. No caso, a bota que a gente tem, o mais leve dela aperta pra caramba. Mas assim, depende, tá? Tem que realmente testar. Porque tem pessoas que têm realmente o tornozelo Bem inchado. muito inchado com muito edema. E essas botas de compressão também têm uma indicação. Tem indicação. Ah, legal. Dentro da fisioterapia. Aquela parte... Você falou de calor, gelo... Tipo assim, banheira de gelo aliviaria esse sintoma? Aliviaria os sintomas. Hoje mesmo eu estava escutando um médico indicando, sim, tudo que é frio, gelado, sim, também alivia bastante. Aquela banheira de gelo, sim, alivia bastante. E existe um protocolo para utilização? Porque, por exemplo, o gelo em si, para o processo inflamatório, de dor, a gente usa de 20 minutos, 15, 20 minutos. A banheira tem protocolos mais curtos, principalmente se for de imersão. Hoje a gente utiliza na clínica protocolo de 10 minutos no gelo, na água a 10 graus. É difícil. Eu te confesso que eu boto todo mundo dentro, mas eu mesmo nunca entrei. Eu não, assim, tem que... Isso aí, como o lipedema, o boom, a novidade, né? A descoberta, está tudo sendo feito agora. Não tem protocolo não sei ainda o protocolo da piscina, da banheira com gelo, não sei. Mas o único que tem mesmo comprovação científica hoje é o criolip, que é o gelo de uma forma... específica, diferente. É uma temperatura muito mais baixa. É uma aplicação... a temperatura é menos 5 graus. Eu ia perguntar isso agora. Tu sabe que temperatura chega? Menos 5 graus. E aí temos a resistência. Né? Tem o calor, tem a pele, tem a circulação sanguínea, que temos que quebrar essas barreiras para alcançar a temperatura. Mas é menos 5 graus e aplicado de uma forma personalizada. Não podemos esquecer. Entendi. Voltando para minha barriguinha aqui, a gente falou da gordura mais molezinha. Essa gordura visceral, tem indicação de criolipólise? Tem. A criolipólise também é indicado para qualquer tipo de gordura. Quando o paciente é exposto a esse frio todo, porque é um dia congelando, o ambiente gelado e a aplicação do gelo acaba aumentando o seu metabolismo, Sim. Né? Porque o seu corpo tem que fazer um esforço maior para poder manter a temperatura dele. Parece que é um gelo que vem por dentro. O cliente treme. Tá aquela coisa que no calor a gente fica mais inchada, no frio a gente fica mais magrinha. É verdade? Sim, sim. E ele acaba assim, porque a criomodelagem ela atua num emagrecimento geral, não só localizado. Isso é outra coisa que é comprovada cientificamente. Tá? Acaba mexendo com o metabolismo da pessoa, né? Isso. A pessoa acaba tendo uma melhora e ele acelera o metabolismo. Então, sim, ele atua, inclusive, em pacientes que têm a gordura visceral. Entendi. Lembrando também que a gordura visceral ela tem muito mais a ver com a alimentação. Tô tomando esporra aqui. É a alimentação. Tá sendo gravado, mas tô tomando esporra aqui ao vivo. É a alimentação que está inadequada, que provavelmente tem um quadro inflamatório no seu intestino. E aí acaba acumulando, realmente dá essa sensação de barriga estufada. Barriga estufada, as bochechas crescem, e já fica com o pé no final do dia mais inchado, isso tudo é normal. Tudo tem que cuidar. Caraca. E a fisiodermatofuncional tá aí para isso. Né? Tá vendo a importância? Achei que eu vou fazer umas visitas de lá. Tá vendo a importância da fisioterapia dermatofuncional? Interessante, legal mesmo. Lá na clínica vocês trabalham com esse tipo de protocolo. Me fala um pouquinho da tua clínica. Onde que ela é, como que ela é? Centro de Beleza Botafogo. É na Voluntários da Pátria, número 61. A nossa missão lá é um centro voltado para todo tipo de pessoa. São todos muito bem-vindos, homens e mulheres, né? E é o quê? A beleza do fio do cabelo à unha do pé, literalmente. Ao dedo do pé. Porque nós temos salão de beleza, nós temos nutrição, tratamentos estéticos em geral, incluindo facial, corporal, cílio, sobrancelha. Então,
Então, a cliente... Faz aquele negócio de cliente preenchimento aí que tá na moda agora? faz tudo, faz tudo. Fica com as caras Todos- de cara esticada? Mas lá é bem harmonizado. Os profissionais são de alta excelência e eles são bem... Como é que eu vou... Tem noção, né? Sim. Ninguém lá vai botar uma boca. São profissionais maravilhosos. E nós temos mais de 100 serviços para oferecer. Mais de 100 serviços? Mais de 100 serviços. Ah, mentira, que tu contou. 100 serviços? Muito mais, eu tenho que saber. Muito mais de 100. Mais de 100 serviços. Então, é um centro de beleza Uhum. e que estamos lá para cuidar da autoestima, da beleza interior, né? Da beleza exterior. E não tem quem entre lá e saia de uma forma diferente, mas positivamente. O clima de lá é legal. A entrada de vocês é uma coisa que é aconchegante. É um clima acolhedor. É, Todos acolhedor, os essa é a clientes palavra. comentam que realmente Essa é a uma palavra, clínica essa é a palavra. acolhedora. Isso é bem interessante. Então, dá pra gente fazer... Você falou que tem salão, né? Salão de beleza. Salão de beleza. Temos manicures e pedicures. Dá para fazer tudo relacionado a salão de beleza. Dá para fazer sobrancelha, cílios. Ai, Dá legal. para cuidar da pele de uma forma geral, tanto estético quanto procedimentos invasivos, que aí entra botox, preenchimento. E quem faz essa parte? Nós temos lá multiprofissionais, né? Nós temos biomédicas, temos farmacêuticas que cuidam mais dessa parte de invasivos. Injetáveis. Elas são aptas, né? Legalmente para realizar o procedimento que elas realizam. Até a fisioterapia hoje também está sendo... Hoje a fisioterapia foi liberada, aplicação de botox, inclusive fazer todos esses de preenchimento. Só cada um, sabe quando você tem uma paixão por... Você escolhe, que nem área médica, né? Cada um vai e Você gosta de tratamento corporal, né? Se identifica com uma área. Eu gosto de congelar as pessoas. Eu adoro congelar os outros. O meu negócio é congelar, gente. Que legal. Mas lá tem, aí as profissionais são aptas a fazer. Temos esteticistas, fazem todos os tipos de massagem. Tem gente que não gosta, não quero fazer tratamento, só tem massagem relaxante, massagem com pedra quente, tem realmente... Tudo voltado para o relaxamento e estética mesmo, né? Tudo lá que você possa imaginar relacionado à estética. Que bom. Na questão de tratamento de pele, esses injetáveis, né? Invasivos, no caso. Isso. A farmacêutica, ela faz a... Como é que é? Que não é uma coisa só que aplica, né? É uma harmonização. É uma harmonização, seria isso? Então, a biomédica e a farmacêutica, elas também pegam... às vezes você tem uma queixa, que você olha assim, me incomoda um queixo, me incomoda. Ela vai olhar numa forma global do seu rosto e ver o que tem que melhorar. A harmonização. É isso que é a tal da harmonização facial, né? Essa é a facial. Tem uma galera que faz a demonização facial aí. Aí você preenche um pouquinho aqui, bota um colágenozinho ali, bota um botoxzinho ali, um ácido hialurônico ali. E o negócio fica harmonioso. Então, elas são profissionais que têm essa visão de onde melhorar. Às vezes, eu vou te falar, uma sobrancelha muda o rosto. Aí que entra. É por isso que um tratamento está linkado ali com o outro. Eu tenho um colega que ele fez há pouco tempo, ele namora uma médica e aí fez o preenchimento. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, tu tá diferente, mas não sei o que é não. Aí ele me mostrou a foto de antes e depois. Eu falei, cara, tu era feio. E eu já acostumei com a feiura dele, né, Brunão? Quando é feito de uma forma harmoniosa, ficou sem muito exageros, você só olha e fala assim, nossa, fulana tem alguma tá coisa bonita, diferente. Mas tá mais bonita agora. Um detalhezinho mesmo. Dele foi muito sutil. Ela fez muito bem feita, né? E a cara dele mudou pra caramba. Por isso que, assim, eu aposto na estética, a importância que tem na vida de uma pessoa, porque às vezes é uma condição que incomoda tanto que faz você ficar realmente... Tem casos de depressão. A pessoa tem uma parte do corpo que incomoda ela, aquilo ali incomoda ao ponto dela ficar triste, não usar certas roupas, não... Né, se expor por, como é que se diz? Medo, né? De aparecer. Então, olha a importância da estética
nessa situação É, o quanto melhora a não, a autoestima mesmo, né? Esse meu amigo agora ele ficou ficou mais novo, parece que tá mais novo, aí toda hora bota na cara agora na câmera, toda hora tá fazendo os videozinhos. Exatamente. Você se sente. A palavra traz segurança. Confiança, né? Confiança, segurança. Legal, legal. Deixa eu te perguntar então, tem algum recadinho para dar, alguma consideração final, alguma dica a mais para quem tá em casa ouvir? Vamos. Se você tem lipedema, é uma condição que não tem cura, mas eu sei que você pode se sentir muito melhor, muito mais confiante, melhorar todos aqueles sintomas chatos com tratamentos estéticos. Vá se cuidar. Lá no Centro de Beleza Botafogo, nós temos toda equipe preparada para cuidar da alimentação até os alívios, porque a pessoa que tem, ela realmente sofre tanto com o visual quanto com a sensibilidade, porque dói. Então, nós estamos lá. Hoje eu sou especializada em protocolos para lipedema. Lá nós temos toda a equipe especializada para lipedema, então você tem realmente um suporte importante para se cuidar. Não deixe de ir. É no Centro de Beleza Botafogo, é lá em Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, número 61. Depois a gente vai botar o link todo bonitinho lá. Só mais uma coisa, o nome do programa é Segredos da Físio, né? Para muita gente não é nenhum segredo que essa pessoa aqui é minha ex-esposa, mãe da minha filha, que por sinal está aqui gravando a gente hoje. Filha, vem dar um alô pra galera também. Olha a câmera aí, hein? Não vai estragar o estúdio, mas vem aqui. Para quem fala que a minha filha parece comigo, olha a prova de que não. Beijo, filha. Ó, foi um prazerzão falar com você. Muito bom. Muito legal. Adorei. Podia ficar, filha. Vem. Volta. Encerra o programa com a gente. Galera, um beijo. Foi muito divertido conversar com vocês duas hoje aqui, tá? Muito obrigada, adorei. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Poder mostrar que, né, que tem tratamento. Estética não é só futilidade. Não é futilidade, muito pelo contrário. Estética é saúde. Muito beijo, obrigada gente. pela abertura. Obrigado mesmo. Galera, até o próximo. Não fiquem ligados, vai estar todos os links dela aí, endereço tudo bonitinho. Até a próxima. Obrigada.